tempos atrás, era um sigilo tão grande, né, para poder a gente tocar, para poder ter a representação dos seus orixás, guias e caboclos, que não se podia ser mostrado e apresentado como hoje se é. Você tinha que ter o santo católico em frente, o preconceito é ardido. Eu já sofri bastante preconceito aqui dentro dessa cidade, bastante perseguição. Já fui até empatado de chegada, não, você não pode batizar menino porque sua religião não é cristã. Segundo você me disse, que você colocou lá na Câmara dos Vereadores, documentado, até a sua assessora que trabalhava junto com você, por ela ser evangélica, pediu para que as pessoas não votassem a favor, para que o meu terreiro tivesse o reconhecimento que existia dentro da cidade de Bupim há mais de 50 anos. Neste episódio, seguimos do centro da cidade até a comunidade Olhos d'Água. No coração do povoado Olhos d'Água, a fé e a tradição se mantêm vivas através da voz e da memória de seus guardiões. Entre histórias de resistência, espiritualidade e acolhimento, encontramos o babalorixá Gilvan César, mais conhecido como Gil Caboclo. Caboclo, herdado do seu saudoso pai Joaquim Caboclo, herdeiro de um legado que atravessa gerações. Seu pai, respeitado por toda a comunidade, abriu as portas do terreiro, espaço de fé e cultura, que recebeu inúmeros filhos e filhas de santo, tornando-se um ponto de encontro de devoção, identidade e pertencimento. Hoje, Gil Caboclo segue os mesmos passos, preservando a herança deixada, mantendo viva a tradição e mostrando que a história de nossa gente é feita de coragem, fé e raízes que não se apagam. É o lugar onde eu faço a consulta quando o pessoal procura, né, para poder se consultar, que eu faço o atendimento dos consulentes. As pessoas chegam, eu tenho olhando na vidência, que aqui é a 7.000 virgem, né, tem toda a prática, como o meu pai fez, em base de fundamento. Ali o baralho também, corte de baralho, teve todo o ritual também para poder, né, e aí se conversar com a espiritualidade, né. Esse negócio dos búzios africanos não tem o jogamento de búzio, é só para poder fazer a companhia da junção na corrente da espiritualidade. Não jogo o búzio, não, é só abertura de carta e olhando na vidência. O senhor falou sobre a Bíblia, que o senhor que Isso. novamente, a gente está em off. Que a Bíblia também, né, a gente recebeu o batismo católico, né, e tem o conhecimento das palavras também que tem dentro da Bíblia católica. E essa aqui já é do começo, assim, a Bíblia bem antiga, né? Que já vem já da mão dos meus antepassados, a minha pessoa. Né? E aí tudo tem um fundamento, né? Tanto no lado da minha espiritualidade como no catolicismo também. A gente tem que ter esse conhecimento, porque como a própria palavra diz, né? Conhecerei a verdade, que a verdade lhe libertará. Você não vai se tornar escravo de uma coisa se você buscar o conhecimento. Você só se torna escravo de uma coisa que você não tem o conhecimento. Aqui é o local? Isso, que eu coloco o pessoal recolhido. Homem, mulher. Aí é os vestes das entidades, da espiritualidade que se manifesta no pessoal. Povo de légua, o boiadeiro, né? Os índios das matas. E aqui é onde eu boto eles de repouso para poder eles se iniciarem, né? Para estar pegando a doutrinação da casa e receber o preparamento para poder estar recebendo a manifestação e trabalhar com as entidades, né, os guias e os caboclos, que assim venha buscar a matéria deles para poder estar fazendo, né, benefício para o pessoal, né? Para aqueles que querem ter o conhecimento e o entendimento, né? Se aprofundar, estudar, procurar saber o que é a religião, né, de matriz africana, a Umbanda, como foi aberta, como foi fundada, para poder a gente estar buscando o caminho de ter a crítica, né? Porque se eu não tenho o conhecimento, eu não posso estar criticando
e nem julgando uma coisa se eu não tenho conhecimento. Tem que eu passar a conhecer. Se aquilo ali me couber, der para eu estar dentro, eu vou continuar. Se não der também, a gente se afasta. É quando vem as pessoas aqui, como hoje mesmo eu tinha com o pessoal aqui, ele perguntando como era que fazia. Eu disse, você vai vir visitar a casa 2 ou 3 vezes ou 4 vezes, eu passar a conhecer você, você também passar a me conhecer, você passar a conhecer a casa, conhecer o povo da casa para você dizer, não, esse aqui é meu lugar. Não é chegar assim, só chegar eu quero entrar e entrar e acabou-se, né? E depois chegar na frente e dizer, eu achava que a Umbanda, o Candomblé era uma coisa, eu me enganei. Depois que eu entrei ali dentro, a minha vida mudou, de ser para melhor ficou pior. Mas muitas das vezes se a gente não se encontrar, né, num caminho que a gente vai trilhar, não é religião, não é nada que vai nos dar o caminho, nem vai nos dar a salvação. Só Cristo, e se a gente não encontrar Cristo, né, para que trabalhe na minha vida, na sua e na vida de alguma pessoa, para depois a espiritualidade terrena, que tudo na terra existe, a gente não pode dizer eu me encontrei, eu não me achei, né, porque você tem que primeiramente encontrar Cristo para depois você dizer eu me encontrei, eu sei o que é que eu estou a fazer nessa terra, eu sei o que é que eu vim buscar, sei qual é o meu andamento, sei qual é o meu seguimento. Justamente vamos ter bastante crítica, né? Mas não vai ser essas críticas que vai fazer eu, Gil Caboclo, desistir das minhas caminhadas, nem das minhas andadas, nem daquilo que eu vim em cima da terra fazer, né? Por mais que as pessoas não olhem para a minha religião com bons olhos, né? Eu, como representante da cultura afro-brasileira, né? Aqui dentro de Buquim, foi fundada, né, pelo meu pai, Joaquim. Vamos conversar já. Isso, então... Primeiramente, eu quero que o senhor se apresente aí, né, qual o nome do senhor, por que o nome Gil Caboclo. Conta um pouco da sua história. Meu nome em batismo, né, Gilvan César, né, Cruz Silva, e o nome Gil Caboclo, né, porque família toda do Caboclo, minha avó era índia, meu avô Caboclo, né, Zé Caboclo, chamava Zé Caboclo, e aí todos os meus pessoal dos filhos, né, do meu avô, pegou o nome assim Caboclo, como Joaquim Caboclo, meu pai, Raimundo Caboclo, né, e aí os outros mais. E aí ficou eu, Gil Caboclo, né, na rede social, como meus antepassados já tinham o nome Gil Caboclo, aí eu adaptei e vou botar meu nome Gil Caboclo, por que não Gil Caboclo? Aí nisso pegou, ficou e o pessoal adotou bem, né? Hoje sou mestre, né, pela Universidade Federal do Estado de Sergipe. Tive um reconhecimento como mestre em fazeres e saberes. A casa hoje é o ponto de cultura Centro-Sul, reconhecida também pela Universidade, né, de Cultura. E aí a gente está aí nessa lida, né, em busca para poder conquistar mais algumas das coisas. E... Conta um pouco como começou a casa, porque é uma casa de herança, vamos dizer, passando de pai para filho. Isso. Seu pai, ele regeu por muito tempo aqui na cidade de Muito. filhos de fé, inclusive minha avó fez parte, o senhor não sabia, mas ela fez parte. Fez parte, tá? Verdade. E vim aqui registrar esse momento. Eu queria que o senhor contasse um pouco da história, do início que o senhor lembra. Isso, e em si, e de algumas coisas também que algumas das pessoas contavam, né? E até ele mesmo, né? Em início assim, há muitos anos, muito tempos atrás mesmo, era muito difícil, né? Tinha aquela base do preconceito que foi começada pelos pais deles, né? Quando chegaram logo aqui, ele disse que chegou aqui com idade de 2 anos, aqui dentro da... Se ele estivesse vivo, quinta-feira, ele tinha feito, dia 13, né? Ele tinha completado 99 anos, se ele estivesse vivo. Ele morreu com 69 anos, já está já dentro de 30 anos, ele falecido. E aí, a fundação, aí ele trazer aqui para dentro desta casa, porque a mãe dele já era uma grande sábia, rezadeira, né, que é como o pessoal muitas vezes procurava, na casa de uma rezadeira, na casa de um rezador. E isso era a mãe dele, o pai dele, e alguma obrigação que se fazia era feita de termo novenas, né, toque de zabumbo, ali num pandeiro,
porque trazendo aquela cultura no termo indígena, né? Ele, a buscar mais um conhecimento, entrou dentro do candomblé e entrou dentro da Umbanda, para não buscar só o conhecimento indígena, né? Para poder estar pegando a prática na parte da Umbanda também. Ele entrou e buscou o caminho, né, sobre a Umbanda e o candomblé. E nisso aí ele deu iniciamento, estava já com 70 e poucos anos, que aqui tem 74 anos essa casa aqui, mas quando ele começou em trabalho mesmo de batimento de couros, na moda de outras coisas, foi em outra casa que tem aqui do lado porque foi derrubada, né? Mas ele começou assim nesse modo, trabalhando, fazendo os novenários dele, fazendo o rezado como fazia, né, sempre, e recebendo o pessoal, né, aqui dentro da comunidade. Até uma que essa rua aqui já chama Rua Joaquim Caboclo, né, agora mudaram para Travessa, mas no talão de água ainda continua, né, Rua Joaquim Caboclo, porque foi ele que fundou essa rua, foi ele quem abriu essa rua aqui, daquele início de lá até sair lá no outro canto, né, era uma parte de terra que pertencia a ele, e ele abriu, né, então por isso que se chama Rua Joaquim Caboclo. Ele foi um dos fundadores aqui dessa rua. E sempre ele dava uma base assim da continuidade aqui, que o pessoal, quando não se existia negócio de associação, né, que precisavam de alguma coisa, algum recurso, porque não tinha tanta coisa assim em parte de religião. Religião aqui ou era ele ou a Igreja Católica, né, aqui dentro da cidade de Buquim era isso. O Joaquim Caboclo, aqui no povoado Olhos d'Água, batendo toré, né, ou a Igreja Católica para o povo ir. E muitas das vezes o povo ia as duas coisas, tanto vinha para aqui como ia para a Igreja Católica, né, o pessoal. E a mulher ali na Rua da Brasília, que era a Dona Tidinha, né, que ela fazia parte daqui, teve todo o conhecimento de fundamento também junto, né, que foi uma das mais velhas daqui de dentro, e ela mora ali na Rua da Brasília. E muitas das vezes as pessoas, quando procuravam, "Seu Joaquim, minha mulher está doente, o que é que o senhor pode fazer?" O que ele desse jeito ele fazia, o que ele não dava, também ele colocava no carro dele, levava ao hospital para poder fazer exame ou fazer alguma coisa para saber o que era que aquela pessoa tinha, se não era espiritual. E aí ele dava aquele, né, em termos dos conhecimentos, e junto com os médicos também, que ele tinha um conhecimento, né, como Dr. Roberto, né, naquela época lá também aquele farmacêutico Feitosa, que tinha uma grande amizade com ele, e a maior parte do pessoal mais velho daqui de dentro de Buquim tinha um conhecimento. Agora uma parte dessa juventude hoje em dia, né, quase não tem o conhecimento, porque não se vê falar, né, dentro do terreiro, o terreiro de Joaquim Caboclo, tem um terreiro de Umbanda dentro da cidade de Buquim, dentro do povoado. Você vê que o avô de Sandra tem um grande conhecimento com meu pai e algum dos parentes dela também, mas já Sandra não sabia que sim existia, porque o povo procura ocultar essas questões, né? A gente também, devido ali à questão do preconceito, o racismo, a gente se acanha em estar querendo divulgar, em estar querendo demonstrar, né, a parte ali do terreiro, né? E a gente se acanha com isso aí, mas vai seguindo em frente. A história do seu pai ainda continua viva, né? Como você acabou de falar, não só o pai de Sandra, mas como também eu já revelei aqui que minha avó, filha de fé de muitos anos aqui no terreiro do seu pai. Eu cresci ouvindo ela falar. Mas eu queria saber de você. E a partir do momento que seu pai fez essa transição dele para você, ainda a casa continua seguindo o mesmo ritmo, a mesma ancestralidade, os toques, quantos toques tem durante o ano, ou são por meses, como é que funciona? Assim, sim, segue sim, a mesma forma, o mesmo ritmo de trabalho. Algumas das coisas de mudança a gente muda assim porque a tecnologia vai levando a gente a buscar o caminho para avançar mais em dias, né?
porque antigamente era proibido se fotografar Isso, um um ritual de candomblé era a Umbanda proibido. que veio registrando, que nasceu no Rio de Janeiro. Isso, né? é verdade. A Umbanda que foi uma das primeiras a começar a registrar, né? É. Fazer DVD, esses materiais de mídia, e hoje o candomblé também começou. Que é o Começou mesmo também, segmento, começou isso falou, mesmo, o mesmo precisa se segmento, atualizar. se atualizar e buscar, né, que melhoramento para isso, né, para poder a gente também ter prova que aquilo ali existia, né, quantos documentos de coisas que meu pai tinha, e até mesmo em termos de foto, né, se fosse uma coisa guardada como hoje dentro de um prendável, que nós temos até hoje aí, alguns documentos. Tempos atrás era um sigilo tão grande, né, para poder a gente tocar, né, para poder ter a representação dos seus orixás, guias e caboclos, que não se podia ser mostrado e apresentado como hoje se é. Você tinha que ter o santo católico em frente para poder você estar venerando ali aquele santo católico, digamos Santa Bárbara, Santo Antônio, né, Nossa Senhora, outros santos que... Porque são entidades que tem dentro. que estão dentro, né? isso a mesmo. Santa Bárbara é Yansan. É Yansan. Né? E hoje também Cosme Damião, não só no candomblé, como também na religião católica. na religião católica, isso mesmo, verdade. E aí a gente trazia isso, nosso povo trazia esse povo, essa imagem de santo para dentro do católico, da Umbanda, nem mesmo do Candomblé, para poder aquelas imagens que eles tenham não ser quebrada, porque era crime, e é crime quebrar a imagem de santo, né? E aí a gente não tinha essa veneração por isso. As mesmas formas de rituais, de trabalho, o segmento que meu pai fazia, em 60% a 100% eu procuro sempre manter naquilo ali, que eu busco a modernidade, mas eu volto para minhas raízes. Volto para minha raiz e buscar fazer a formação, a feitura, naquela mesmo modo que eu via ser feito, né? Porque se a gente esquecer as nossas raízes, quem somos nós? Se eu esquecer os meus antepassados, o que ele me trouxe, o que eles me trouxeram, quem somos nós para poder, se eu buscar esquecer? Então eu tenho que sempre estar fazendo naquele mesmo modo que meu pai passava para mim, naquele mesmo modo que ele me ensinava, né, como era que fazia, e eu vendo e assistindo também o que ele fazia. E todo o processo eu tive que ir fazer em parte de etapa. Com idade de 7 anos, eu peguei um iniciamento com idade de 7 anos. Com idade de 14 anos, teve outro iniciamento, né? Aí da minha idade aos 21 anos, já não teve mais porque ele já estava falecido. Mas teve a presença do pai de santo que era dele, que quando veio tirar a mão de santo dele, não de minha cabeça, né? E me entregar as guias que era dele a mim, né? E toda a parte da casa aqui, né? Que ficou um ano de luto a casa. E aí, quando o pai de santo me entregou, eu tive que fazer toda a parte de trabalho e seguimento dentro da casa, né? Apesar de fazer caruru, né? Outras obrigações, passei 21 anos fazendo caruru pedido de esmola e fazendo obrigações e algum trabalho que as pessoas pediam também, né, que necessitava, sem eu cobrar nenhum tostão durante 21 anos, porque é um preceito da casa, quando a pessoa pega esse caminho a iniciar. E muitas das vezes algumas pessoas que querem adotar isso para querer por si próprio, eles não querem seguir o preceito nem a regra ali do que aquela casa impõe, né? E aí também esses não duram muitos dias, porque se ele não sabe e não quer seguir uma regra que a casa mantém, nem ali aquele preceito, né? E um fundamento, ele não tem condições de seguir uma parte da espiritualidade, porque é isso que a própria espiritualidade nos pede e nos cobra. Gil, você contou no seu início aí que a maioria das pessoas pensa que isso é botado, né? Mas de extrema valia, a gente deixa claro que isso você já nasce com dom, você já nasce assim. Verdade, isso não é botado, todos nós tem, é um dom, né? Todo ser humano tem o caminho e a espiritualidade que acompanha. Agora, cada um tem o seu modo de se entrar e esperar o seu chamado. Não é preciso ser forçado, né? Eu tenho bastante filhos de santo aqui dentro da casa,
mas não porque eu fui na casa dele e bati na porta, você venha, né, que lá você vai ter o caminho da salvação, lá você vai receber a prosperidade, lá você vai ser rico, lá você vai ter tudo o que você deseja. Engano de quem entrar dentro de uma casa de Candomblé ou Umbanda, ou não só isso, em qualquer religião, em busca disso, que não vai encontrar. Não vai encontrar. A pessoa tem que primeiro, como eu estava dizendo, se encontrar em si próprio, para depois receber o chamado daquela espiritualidade, ter o preparamento em si, né? Buscar cada dia mais uma parte da gente, abrandar o nosso ser, que é uma coisa difícil em nós seres humanos, isso, né? Abrandar a nossa essência, a nossa natureza é uma coisa difícil, mas por quê? Não é porque a gente não quer, porque o povo do mundo não deixa, o povo da terra não deixa. E é uma luta direta que a gente tem que estar sempre, não só nessas questões, a espiritualidade querer nos moldar para outra forma e a gente ter aquela ira para querer seguir a vaidade, querer seguir a soberba, querer seguir a ganância, querer seguir tudo que a terra nos oferece, né? Que é bom, é gostoso, e tudo que é um caminho de luz a gente sabe que é difícil. É difícil, tem muita atormentação, né? Que a gente tem que passar por muita provação, né? Que a gente tem que passar, e as pessoas não buscam esse entender, né? Achar, digamos assim, porque verem em muitos locais o ambiente, né? E dizer assim, né? Eu entrei nisso, eu até mesmo testemunho, provação, e minha vida mudou, né? Você vai encontrar muitas portas fechadas, você vai encontrar muitas barreiras, você vai encontrar muitos olhar torto, você vai encontrar muito preconceito, você vai encontrar muito julgamento, e aí a gente tem que erguer a cabeça e seguir em frente, porque pior seria se eu, né, em vez de estar aqui com o nome Gil Caboclo, e hoje está com o nome de mestre, a minha casa como um ponto de cultura, estivesse aí dizendo, ó, o filho de Joaquim Caboclo pegou um caminho errado, hoje a polícia esteve lá, levou ele preso porque estava fazendo coisa errada. Bateu, em vez de um ponto de cultura, bateu na porta, aí descobrimos foi uma boca de droga. E isso aí é caminho para quem quer seguir, eu já não quero isso para minha parte. E peço só de discernimento a Deus, primeiramente, que é o ser de todos os espíritos, que não tem espírito, nem guia, nem caboclo, nem entidade, nem anjo, nem arcanjo, nem serafim, nem querubim, né, que para poder ele vir à Terra fazer algo por nós se não tiver a permissão do grande Deus, que ele é quem permite tudo, né? As pessoas hoje praticamente não entendem o que é identidade. Quando você fala ponto cultural, hoje porque realmente as pessoas desses ambientes, tipo o pai de santo, a mãe de santo, a filha de santo e outros pontos culturais também, procurou os seus direitos. E vocês lutam bastante contra isso, a gente sente, né? A gente vê que vocês não têm a atenção necessária, não só da comunidade em si, como também das autoridades. Todos vocês sofrem um certo preconceito. Vai dar dinheiro para macumba, vai dar dinheiro para alimentar o cão, o capeta. Isso mesmo, com toda certeza, né? Quando é esses tempos, vamos, digamos, entre aspas, entrar aí nesses termos que você falou que não tem preconceito, quando é aquele tempo que vem aqui me abraçar, pegar em minha mão e dizer, você está comigo? Vai votar em mim? Isso aí eles não têm preconceito, entra em minha casa, come, pega em minha mão, bebe até em copo sujo se for possível e não tem o preconceito. Agora, a passar disso, não sei, não conheço e não posso fazer nada. E você vai atrás, sempre tem um não, né? E simplesmente, não sei, né? Em algumas da cidade tem um pouco do preconceito, mas não tanto, né? Estância, como o Poço Verde, mas aqui dentro do nosso buquim, faz como diz a história, que isso aí ia ficar para quase todo mundo ver, o preconceito é ardido. Eu já sofri bastante preconceito aqui dentro dessa cidade, bastante perseguição. Já fui até empatado de chegada, não, você não pode batizar menino porque sua religião não é cristã, né? E aí eu procurei fazer curso em outra cidade, como sair daqui para a paróquia lá em Estância, para fazer o curso lá. E eles não fazem essa pergunta, nem o que eu sou, nem o que eu deixo de ser. Chego lá e batismo, vou batismo em outras cidades também, mas aqui já encontrei essas barreiras.
né? Até inclusive hoje eu me topei com um rapaz, né, que, né, ele falou a mim, e também ele viu o preconceito que eu sofri na quinta-feira aqui, né, e ele me perguntou, e aí, me perguntou até da coisa que se ia ter Buquim, essa contra racismo, né, e o pessoal estão fazendo aí no estado, né, Sandra, que eu estou esquecido, a conferência, né, a conferência. Aí eu disse, rapaz, não sei não, mas não é o município que vai fazer? Eu digo, não sei, né? Aí ele disse, eu vi o que passou com você, eu olhei no grupo. Eu digo, rapaz, lamentavelmente. Eu disse, mas você, segundo você me disse, que você colocou lá na Câmara dos Vereadores, documentado, até a sua assessora, que trabalhava junto com você, por ela ser evangélica, pediu para que as pessoas não votassem a favor, para que o meu terreiro tivesse o reconhecimento que existia dentro da cidade de Buquim há mais de 50 anos. Ele disse, Gil, coloquei. Agora, se eles jogaram o papel aonde jogaram, ou não quiseram lhe entregar, eu não sei, mas eu coloquei. Isso eu conversando com o João Fontes, hoje ali naquele novo supermercado que abriu. Eu falei a ele, então não sei quem é que está mentindo ou faltando com a verdade, se é você ou se é a Câmara dos Vereadores. Mas, com a grande luta e peleja, né, agradecendo bastantemente a Sandra, né, Anderson, Charlie, né, a Marta, minha esposa, a gente correndo, batalhando. Hoje em dia a gente estamos aqui é uma cultura, agradecendo, como eu repetindo de novo, tenho o meu título de mestre, mas fui reconhecido por outras pessoas fora, não pelo povo do meu município. E quando em época que se precisava, muitos, né, se aderir aqui à casa de Joaquim Caboclo, o pessoal de dentro da cidade de Buquim. Alguns até mesmo de fora, como até hoje eu recebi, né, aqui dentro da casa de Joaquim Caboclo. E hoje uma base assim, de uma questão, de uma parte da juventude, né, se hoje fui em algum colégio, perguntar onde fica, ou em algum lugar onde fica a casa de Joaquim Caboclo, uma parte da juventude não tem o conhecimento, não tem o saber aonde fica, onde é, porque busca esconder uma parte que se tem dentro da cidade. Porque se esse terreiro tem 74 anos, aí você some, quantos anos Buquim tem? A metade da existência de Buquim está aqui dentro desse terreiro. Como é que não tem conhecimento, como é que não tem história? E se procurar mais alguma pessoa que se habitava aqui em redor, eles vão dizer, vão contar, vai ver que sim existia. Tudo uma prática que ainda hoje a gente vamos e eu continuo fazendo, dando a continuidade ao legado que meu pai deixou dentro da cidade. E mesmo com a parte da tecnologia e tendo busca do pessoal para levar, para trazer, até esses dias mesmo eu fui levar pessoas para a maternidade para poder dar luz, porque correram atrás de mim, era serviço do que o meu pai fazia. Quando não tinha ambulância dentro do, tanto assim para servir o povo dentro do município ou mesmo dentro do povoado. As pessoas estão ligando também para dentro não, tá culpada, tá quebrada, tá isso, tá aquilo. Aí vão me pegar com quem? Vou me pegar com o Gil. E aí ligou para mim e foi eu e minha esposa para poder estar prestando um auxílio aí a essas pessoas. E mais algumas coisas que eu procuro em recurso, né, como fui atrás do reconhecimento, e eles ficam emitindo essa parte de coisa em mim, privatizando de alguma coisa que é do meu direito. Porque eu poderia estar, né, com meus filhos de santo, pessoas que precisam, buscando algo aqui para dentro do terreiro, como é um local que já existia há muito tempo, por estar servindo para o povo da comunidade, buscando um auxílio de uma cesta básica, que eu conheça quem tem a necessidade, buscando um auxílio de alguma coisa que venha. Mas se eu não tive o reconhecimento por eles, por achar que estavam dando força a uma obra satânica, dando força a uma obra diabólica, e me privatizaram dessas coisas. Eu não busco recurso, nada aqui eu levo na força, no pulso, para manter. Mas não porque eu dizer, eu fui lá e busquei e eles me deram recurso para me ajudar como associação, tenho a minha associação aqui, e ajudar como associação para manter uma coisa, para que eu tenha força de seguir, ter aquele segmento e ter uma história dentro do município. Então, não tenho esse socorro. Qual o santo que rege aqui
todos os santos, né, que meu pai me mostrou a mim, não vou, tanto ele em vida, e para quem acredita e para aqueles que não acreditam, até mesmo ele depois de falecido, em sonhos, ele me mostrando a mim e dizendo: olha, meu filho, todos esses santos que estão aqui presentes e até os que não estejam presentes, é os que estiver para chegar, zele de eles em todos. Eu não sou, digamos, pai de santo, zelador de santo. Não sou pai de santo, eu sou zelador de santo. Então ele disse: zele de todos eles. Mas o santo, para você estar acendendo vela e tomando a sustentação e pedindo para o seu ori de cabeça, é esse santo aqui, São Roque, que era um santo que ele fazia novena. E isso tanto como ele me disse em vida, como ele me disse também depois que ele faleceu. Ele tem tanto faz rege na linha de Xangu também, na linha de Obaluaê, né? Como São Lázaro, né? Isso. E também se trabalha na mesma linha dos boiadeiros, que é quem faz a devoção com as almas perdidas, com aquelas almas que estão nos aflitos, as almas dos purgatórios, né? Aí tem toda essa parte de devoção, né? E muito prática de conhecimento, em questão de ritual, né? De pessoas chegar, benzimento, o rezar de tomação, rezar de dor de dente, rezar de uma dor de cabeça, né? Arcas abertas, espinhela caída, toda essa parte aí ele passou para mim, para poder eu estar dando o seguimento com o povo. E muitas das vezes eu estou aqui, até mesmo pessoas da comunidade, chega aqui com o filho nos braços, ou até mesmo eles, eu vim aqui para você me rezar. Eu rezo, quando depois eu passo por eles, eles vêm e eu pergunto: e aí, tá melhor? Eu estou melhor, graças a Deus, do dia que você me rezou, não estou sentindo mais nada. É cobrado alguma coisa? Não, reza eu não cobro de jeito nenhum. Não cobro reza de jeito nenhum, a não ser que se pertence a uma parte de trabalho, tá entendendo? Que se exige a parte de um trabalho, que eu vou ter o gasto com objetos, gasto com coisas que vai ser necessário ali aquela parte daquele trabalho, aí eu cobro a parte daquele objeto e cobro também a parte do chão, que quem já teve em Candomblé sabe muito bem disso, quem já teve na Umbanda também sabe muito bem disso, que tem que ser cobrado ali aquela parte do chão, né? E não é coisa do outro mundo. Agora, uma parte que também eu chego a dizer, que muitas das vezes não é por entidade, nem guia, nem caboclo, nem espiritualidade, uma coisinha que eu cobro meio caro, né? Que é luxo, é quando a pessoa me procura para que eu faça algum trabalho, parte de amor. Quando a pessoa me procura, que é um adoçamento, né? Até eu não gosto, que é a parte do trabalho de amarração, que eu também não gosto de fazer. Esses daí eu já isolei para um lado, tá entendendo? Porque atrapalha muito com a vida daquela pessoa, porque quem vem trazer, vem buscar, tá com o coração doído, tá apaixonado, tá querendo. Isso aí eu não gosto, já deixei até para um lado, mas outro segmento eu busco a fazer. Eu falando em trabalho, quando vocês falam em trabalho, às vezes as pessoas em casa, que estão nos assistindo agora, podem ficar se perguntando. E tem outros entendedores também, né? Tem umas pessoas que não vivem no Candomblé, mas tem um pouco de conhecimento. Quando ele fala trabalho, é fazer macumba, fazer o mal. Né? Porque tem pessoas, por cruzar em uma encruzilhada e ver uma oferenda lá, pensa que aquilo ali é uma macumba para matar alguém, ou para alejar, seja lá o que for. Né? Mas as pessoas não sabem que, de fato, essa oferenda é justamente para abrir os caminhos dele. Para dar saúde, isso mesmo, é bom que você tem, né, conversar com a pessoa e você vai em cima das perguntas que você tem uma base do conhecimento. E não é, né, eles têm que entender que não é, que nem todo a oferenda e trabalho é um voodoo de feitiçaria que está ali, porque voodoo de feitiçaria é uma, bruxaria é outro, e trabalho, né, como a gente já diz, trabalho, ali é um arriamento de um padê, de uma obrigação, para abertura de caminho, até mesmo quebrar a força de um egum, do quiumba, né, de um espírito, né, zambeteiro que está acompanhando ali aquele... O espírito zambeteiro é o espírito sem luz. O espírito sem luz.
que é o espírito sem luz que está levando aquela pessoa ao caminho da perdição, né? Que ele vai se entrar no mundo da droga, entrar no mundo da cachaçada, da prostituição, daí fazer mais algo e você dizendo, fulano, você acha que está bem? Não, tá bom, mas ele só está sendo usado por aquele espírito, né, que está levando ele a esse caminho. Então é feito esse trabalho, essa quebra de feitiço, né, até mesmo essa quebra de maldição, ou essa quebra de karma, né, mesmo hereditária ou familiar, tem que ser quebrado, desamarrar esse vínculo, para poder aquela pessoa tomar um rumo na vida dele, para as coisas passar, dar certo, ele tomar uma boa orientação, né, que geralmente temos pessoas que se precisa e se é preciso ser feito isso. Não só ao lado direito, né, que a pessoa fala, como também ao lado esquerdo, que tem esse dizer também do lado esquerdo. Hoje ele trabalha à direita e à esquerda, mas a espiritualidade não tem direita nem esquerda, nem mão drupa para eles. Eles trabalham no modo que eles têm que fazer, usar minha matéria, a sua, seja de quem for. Vamos citar um pouco sobre Exu, que as pessoas não têm conhecimento quem é Exu, não sabem quem é Exu. Isso mesmo. Citar um Exu já imagina logo, é um cão com duas pontas. E conta um pouco sobre Exu pra gente. Como você bem dizer, e também porque o povo formaram, né? Os que fizeram para vender já fizeram nessa estratégia de fazer com essa malvisão. Porque Exu é caminho, Exu é luz, Exu é prosperidade, Exu é isso aqui o que nós estamos, Exu é união, Exu é o falar, é o desenvolvimento na terra. Isso que é Exu. Exu é lhe tirar você do paradigma do que você está ali só isolado na depressão e ele lhe tirar e levar você para o desenvolvimento, lhe levar você ao conhecimento, lhe tirar e lhe deixar você inquieto, para que você trabalhe e busque só em cima de algum objetivo que sirva você e mais alguma pessoa. Isso é Exu. Mas não o desengano de alguém, porque se abriu brecha e deixou um espírito negativo, que são quem? Esses espíritos negativos? São pessoas que morreram na desilusão da vida. Vai para um ponteão, pula lá, cefa a sua vida, joga uma corda no pescoço, bota um revólver no pescoço, na sua cabeça se atira, corta seus pulsos, porque ele já foi induzido por outro espírito que se acabou nesse jeito até dentro dos laços dos seus familiares e continua esse laço kármico dentro de sua família e até mesmo feito por alguma bruxaria que não deixa de não existir, fazimento de bruxaria. Por isso que o povo diz, fazendo macumba, ele arriou uma macumba numa encruzilhada para fazer mal ao outro. Porque também tem, que nem todos que fazem a bruxaria e a feitiçaria, eles arreiam a encruzilhada. Ele deixa oculto no fundo de sua casa, ele deixa oculto, enterrado, deixa oculto, enterrado dentro de uma mata, num pé de pau, numa boca de maré. Esses aí são os feitiços e bruxaria. Mais uma abertura de caminho para a gente levar um ser humano de um mau espírito, é ali aquele arreamento. Mas também numa parte de coisas que alguns da minha própria religião fazem, que eu não concordo. É o fazer e deixarem lá naquela parte de encruzilhada ou em algum lugar, aquele monte de litro, aribel, prato, coisas que não se decompõem rápido. Você fez seu arriamento, fez o seu trabalho de limpeza, irmão de fé, irmão do axé, fez o seu trabalho de limpeza, sacudiu sua farofa de dendê, fez a sua oferenda, a limpeza de corpo, naquele consulente que precisou, mas levou a garrafa, levou sua aribé, levou o que teve dentro aonde você preparou, procura uma folha de bananeira, procura uma folha de taoba, procura uma folha de mamoneira e arreia ali aquele objeto, que ali vai se decompor, que é uma farofa, é uma fruta, é uma coisa, aquilo ali ele próprio vai se decompor com o tempo. Ou até mesmo um objeto que seja de um animal, né, que também tem um sacrifício, aquele outro animal vai vir, pega, leva e carrega, né? Então, algumas das coisas que até pelos próprios irmãos de fé faz, eu também não adoto, que deixe ali naquele local, né, que ele também pode levar para dentro da casa dele, lavar e reutilizar de novo. Mas ele só fez o arreamento. O que é só que vai ser usado lá? É só aquela força que você emanou daquela energia
naquela farofa de dendê, né? Naquela bebida que está ali naquele litro, aquela outra coisa que você vai e faz, você está emanando a sua energia naquele preparamento para que quebre a energia negativa que está atrapalhando a vida daquela pessoa. Você arriou, despachou no tempo, despachou lá na encruzilhada, o litro que ficou vazio, traga para sua casa, para um lugar de reciclagem. O aribé que ficou vazio também, não deixe lá na encruzilhada, limpe, bote lá, traga para sua casa, lave e usa de novamente. Porque já não vai ficar tão mal visto e nem vai estar dizendo, ó, está ao que um bandista, o candomblessista serve para estar estragando o nosso ambiente, para estar prejudicando o meio ambiente. E a gente fazendo disso já nos livra dessas mal palavras. É a conscientização. Isso mesmo, a conscientização, né? É a consciência também. Aqui. Né? Que você está cuidando da natureza. E eu pensar. Agora a gente vai chegar na sua linha, que é a linha do caboclo. Isso, sim. Me conta um pouco quem é o Oxóssi para você. O que o Oxóssi representa? O Oxóssi me representa um caçador, uma força da natureza que nos molda, tanto a minha pessoa e de qualquer pessoa que busque o caminho de Oxóssi. E é o que traz, né, a força do AG1 para dentro de uma casa de candomblé, para dentro de uma casa de umbanda, e não só para isso, para dentro dessas casas, sim, para aqueles também que servem, né, que serve a ele, né, buscando naquela fé, que tudo que nos move é a fé, né? Não adianta a gente fazer nada se a gente não tiver a fé. Então, não só Oxóssi, mas sim a parte de todas guias e caboclos que se trabalha nas matas, né? A gente vai lá buscar aquela força do alimentar deles ali dentro daquelas matas. Na questão de eu ir fazer uma oferenda, né? Como eu estava dizendo, que pertença à fruta, né? Aquilo ali eu posso fazer a minha oferenda e deixar ali em cima, na terra, na natureza, em cima de uma folha de bananeira ou em qualquer coisa que seja. E eu sei que não vai prejudicar ali aqueles animais que pertencem às matas que vêm usar ali daquele alimento, né? E mas também não vai deixar, eu deixei isso aí vai ser só servir para os bichos, não. É o meu pensamento, a minha força, o que eu fui lá buscar, né, o que eu fui atrás lá dentro daquela mata e pedi para a entidade, né, aquele caboclo, tanto o Oxóssi, né, a cabocla Jurema, né, a cabocla Jacira, Tupã, né, e todos os outros guia e caboclo que se existe dentro das matas. E o Oxóssi é uma grande força para a gente dentro do candomblé. Né. Saudade do seu pai? Saudade a gente sente, eu sinto todo dia. Todo dia sinto saudade dele e aí a gente vai, né, fazer como diz a história. Eu sabendo, né, que se acabou-se a carne, né, aquele aconchego do pegar da mão, até mesmo um abraço, o benção pai, né, e obter a resposta, Deus abençoe, ou tal, conversar, isso aí a gente sente todos os dias. Mas eu sei que em espírito ele permanece na terra, né, que até que seja em termos de outra evolução, né, que hoje aqui dentro nós estamos num termo evolução fechado, a gente sai fora, nós já estamos num tempo aberto, então é outro ser. É o mesmo modo dele, se ele estava em carne, não pode mais estar em carne, hoje está em espírito, mas sei que permanece, né, fazendo algo para mais algumas pessoas, porque é o mesmo dizer assim na terra como no céu, e se Deus permite, né, para a pessoa ter outra vinda à terra, tomara que ele já esteja por aqui, né? E aí é uma grande coisa, é uma grande benção. Queria que passasse mais tempo, né? Quando ele faleceu eu estava novo, de 14 a 15 anos, e está com 30 anos, né? E eu aqui na lida, sozinho. E sempre na cabeça vem, né? E como eu estava lhe dizendo no termo do sonho, quando está uma parte de um trabalho hoje aqui, digamos que chega uma pessoa, para poder eu estar fazendo ali aquele trabalho daquela pessoa, abro a consulta daquele consulente
Aí me vem na visão o que é que tem que ser feito, pergunto o que é que está se passando na vida dele, dentro da casa dele, ele me escutando e dizendo, é isso mesmo, papai, assim, e mais outras coisas em frente. E aí, quando é passar de dias, eu remarco para ele retornar com 15 dias ou com 21 dias, para poder fazer o restante de trabalho. Ou sendo de toque de atabaque, ou mesmo que não seja, né? Mas me fica na minha cabeça e eu sempre pedindo às entidades, os guias, os caboclos, né? Para que me dê discernimento, para que como eu possa saber fazer ali aquele trabalho, usado das ferramentas, usado da força da natureza, para poder resolver o problema daquela pessoa, né? E aí, quando é em parte do meu deitar, quando está se aproximando 2 dias, 3 dias para dar o início de função, como agora esses dias nós vamos estar, de hoje a 8, nós vamos estar aqui fazendo a abertura de gira para Exu. E aí é quem me vem, né, em sonho, eu dormi, e aí me vem em sonho meu pai me mostrando a mim como é que eu tenho que fazer aquele trabalho. Então por isso que eu tenho, ou ele, ou qualquer outro espírito que use, digamos, a imagem dele, né? Que usa ali aquela feição dele. Mas na minha feição, o meu conversar no termo desse do sonho, me vem ele. E ele me ensinando e me dizendo, você vai seguir o trabalho assim desse jeito, vai seguir aquele dessa maneira, e quando você acabar, você vai levar em tal lugar. E no mesmo modo eu faço, e as pessoas, quando é depois que acaba os 21 dias também de resguardo, as pessoas me ligam dizendo que está tudo bem, né? Como eu estou com o tratamento de uma moça de lá de Poço Verde, que ela está com problema na pele, que está soltando a pele toda, que diz que é um tal, tipo, os médicos dizem que ela está tipo um problema assim, vitiligo, uma coisa assim, e solta, ela está assim, caindo naqueles monte de caspa da cabeça, da pele, ela puxa assim, solta a pele toda. E aí eu estou seguindo numa peleja de um tratamento com ela, já vem já na base de uns 20 a 25 dias por aí assim. E foi esses dias, ela disse que já foi para Aracaju, Aracaju não, São Paulo, até o mês passado, antes de quando ela veio aqui, 8 dias depois ela disse que ia viajar para São Paulo para receber lá uma injeção que custa 100 mil reais. E ela já tomou 3 injeções no valor de 100 mil reais. E não está vendo resultado nenhum. Não viu resultado nenhum. Aí eu disse a ela, você vai me usar umas ervas, que eu passei para ela usar, né? Entre casco da jurema preta, cajueiro, coisa de babosa. Eu fiz um bocado de coisa do conhecimento de erva e raízes e passei para ela usar. Ela disse, esses dias ela mandou áudio para mim, disse, seu Gil, eu estou me sentindo muito bem. A coceira, a caspa que estava saindo do meu corpo parou de sair. E a coceira que eu estava entre o couro e a carne, aquela coceira, aquela queimação, eu não estou sentindo mais. Eu digo, mas a gente vamos continuar de novo ainda mesmo com o tratamento, né? E como é que eu faço para eu lhe pagar? Eu disse, não se preocupa com o negócio do pagamento. Vamos dar continuidade com o tratamento, que é para poder você, que não vai ser fácil, vai ser com muita peleja. Aí ela disse, mas só que eu já acabei esses banhos que o senhor passou. Aí eu tornei passar outras ervas, já foi a casca do cajueiro branco com a casca do cajueiro vermelha, a casca do joá de boi, a erva Santa Luzia, a erva folha da costa com o saião, a erva de São Caetano. Tudo isso aí, tanto para ela cozir como pisar com o enxofre, tanto cozir como para ela tomar o banho, como ela pisar para passar na pele, passar no corpo todo. E o cipó milone com argila branca. Passei para ela e ela está usando, diz ela que está se sentindo muito bem. Já está, que não estava bem direito dormir e quando saía no sol se dava aquela gastura no corpo. Ela estava dizendo que estava já se sentindo bem melhor. Tempos atrás, vamos botar em 2012. Em 2012 eu estava sentindo um problema simples, uma dorzinha do lado. Fui me examinar, que na época era até essa médica cubana. Aí eu fui me examinar com essa doutora. Ela mandou tirar a roupa toda, me examinei. Aí olhou, apertou de um lado, de outro, aqui, dói aqui, dói acolá. Eu disse, não. Aí ela apertou aqui, dói aqui.
Ela disse, vou lhe, você tem comprimido, algum comprimido lhe faz mal, você tem alergia? Eu disse, não, não é remédio nenhum. Aí ela me passou uns comprimidos. Eu fui lá, peguei, passei a usar esses comprimidos. Eu tomei 3 comprimidos. Assim que eu tomei os 3 comprimidos, eu me senti mal, passei a sentir mal. Aquela coisa, aquele negócio, aquela ruindade. Aí, esses comprimidos, ele tá melhorando, ele tá me piorando. Aí também eu parei. Aí comecei a emagrecer, secar, o rosto, coisando, tô com algum problema. E aí o Iber apertou uma dor na boca do estômago ali, aquela dor, e aí doía aqui, subia um bolo até a goela, e aquela dor. Aí eu disse, eu vou fazer um exame, marquei um exame, fui fazer em Aracaju, do que bota na mangueira, isso, para poder saber o que era. Aí eu fiz um exame, aí o doutor disse, olha, tome cuidado que você tá com uma úlcera bem grande dentro do seu estômago, bem grande mesmo. Você tenha cuidado. E você não vai comer isso, comer aquilo. Eu digo, tá bom, doutor. Essa doença pegou em mim como? Alguma coisa que feriu o seu estômago. Aí, mas ela não pegou em mim, não foi eu comendo tudo? Foi. Então pronto, ela vai sarar eu comendo tudo. Aí eu subi para Paripiranga, cheguei lá, arrumei raiz de pustemeira, angico, raiz de favela, quixabeira, pau d'arco roxo. Comprei um pote virgem, joguei essas cascas todas dentro e era a água que eu bebia. Aí dentro de 30 dias já comecei a sentir mais nada. Já fui sentando, papai, passei a beber essa água. E eu sei que depois não retornei mais para poder fazer essa questão do exame para saber o que era, mas no estômago não sentia mais aquela dor que eu vinha sentindo, não sentia aquele, digamos que eu dava aquele arroto, saía aquele gosto de tipo fígado cru, né, de dentro de mim. E aí eu sei que, graças a Deus, junto com essas cascas de pau, essas coisas que eu fiz, também uma grande melhora, né? E dentro de coisas, até um tempo desse eu fiz uns vídeos, botei no canal e o pessoal criticaram bastante, né? Que no meu primeiro vídeo que eu fiz dentro de 2 dias, 3 dias, foi 2 dias, num dia eu tava com 21 mil pessoas me seguindo, no terceiro dia eu tava com 35 mil pessoas me seguindo, no modo desse vídeo que eu fiz. Hoje eu tô com 47 mil pessoas me seguindo no Kawaii. E só faço live dia de quarta-feira e dia de sexta. Mas aí eu fiz uns vídeos preparando umas garrafadas, né? Para mulher, problema que sofre problema de amidriose, sofre problema de mioma, homem ou mulher também que tem aquele problema de escorrimento, é um mal cheiroso, que eu fiz até para dar ibope. Eu digo, olha, pessoa que tiver com problema de guinorreia, essa garrafada é para bufo, tomou, sarou. E aí muitas pessoas, criticava e outros entravam dentro do coisa pedindo para que eu fizesse ali aquela garrafada. Eu mesmo perguntando como era que eu fazia. Aí alguns eu disse e outros encomendava e eu mandava a garrafada para aquela pessoa que pedia. E eles tomaram, né? Pessoas que foram até para mesmo doutor, não vou dizer assim, vou estar valorizando a medicina jamais. Mas digamos, essa moça mesmo que eu levei ela para a maternidade, ela tinha feito os exames e o doutor dela disse que ela não podia ter filho. E eu fiz 2 garrafadas para ela. Hoje, ela tá com o menino nos braços. Tá vendo? 2 garrafadas. E porque a gente tem muitas coisas boas dentro no fundo da casa. Você entrar dentro do meu quintal, você vai olhar e você diz, oxe, quintal de Gil ele não limpa não. Mas eu vou limpar aquilo ali, é minha farmácia. Porque aqui eu tenho o arrudão, eu tenho o cordão de São Francisco, que serve para você com problema no fígado, serve para quem tem problema de coisa nos ossos, né, osteoporose, serve para um bocado de coisa. Apatite, pessoa que sofre problema de apatite, se cura comendo goiabada e tomando chá do cordão de São Francisco.
né? Tem o cordão de o São Caetano. Você está com a hemorroida, pode estar com a hemorroida de botão. Você vai ali, pisa o cordão de São Francisco, tira o sumo do cordão de São Francisco, né? Levantou de manhã, toma seu banho, faça o banho de assento durante 3 dias ou 4 dias, que eu quero ver se tem hemorroida que segure. Tem todas essas coisas. Tem aqui o juiz de paz, que é um mato, é um espinho, mas não tem melhor para quem sofre problema de gastrite nervosa com a raiz da jurubeba. Então, e quando eu procuro, o que faço muitas vezes? Os lambedores aí. E tem aquela que a gente muito acha no mato, o pessoal que chama o pega-pinto, né? O pessoal conhece por pega-pinto, eu conheço por erva de Xangô, né? Que é a batata dele, é com que eu faço as minhas garrafadas, junto com a batata, com a raiz do mandacaru, que eu tenho aí no fundo, né? A babucha do velande, viu? Junto com a raiz da pustemeira, que eu tenho aí no fundo também, né? Então, tudo isso é uma medicina. Para quem tem um problema de ansiedade, de crise nervosa, o mulungu não tem erva melhor. A folha da bananeira que ninguém dá valor, aquele olhinho de cima mole. Pessoa, faça o chá da folha da bananeira. Para quem sofre problema de ansiedade, para ver, ele tome durante 30 dias. Mas a gente vamos atrás de que esses remédios que vendem em farmácia, que vai deixar a gente compulsivo a eles, porque é mais fácil de que a gente está fazendo o chá, né? Aí, tirando as outras coisas que a gente tem aqui, o boldo, tanto o grande e o miúdo, o abacate roxo que eu tenho, que serve também para isso, é gordura no fígado, serve para muitas das coisas, né? E no momento que, digamos, eu falo de qualquer uma erva dessa aí, pode qualquer um chegar a perguntar a esse pessoal desses aplicativos aí, o Google, né? O Google, a esse Gemini que tem aí para ver se eles não dão uma explicação para que essas ervas servem. E eu tenho meu conhecimento do que eu já tinha muito antes dessa tecnologia. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de paz para aquelas pessoas que perseguem tanto essa cultura, essa liberdade, essa resistência do nosso país, que é a Umbanda, Candomblé, não só a Umbanda, o Candomblé, mas também com outras raízes africanas. Mas enfim, o senhor deixou uma mensagem de paz. Em verdade, né, o que eu posso dizer, lamento muito, né, algumas das pessoas que querem seguir na base dessas atitudes, querem seguir nessas questões assim, nessa base de formação, né, porque nos atacam não só por a gente ser um representante da cultura afro-brasileira ou um bandista, nos ataca por ser uma função que foi trazido pelo povo negro, pelo povo sofrido. E o que o negro nos traz, nos representa, não é válido o conhecimento que ele tem, né? Então, o que eu posso pedir às pessoas que se conscientizem, né? Que na mesma forma que os brancos, vocês têm a base do conhecimento e pregam, né, ao conhecimento ao povo para que se liberte, né, para que se liberte, nós já temos a nossa liberdade. Meu povo negro lutou, enquanto você está lutando por a sua, né, por a sua liberdade, meu povo negro lutou por a liberdade dele, por a minha liberdade, por a liberdade de cada negro que se representa hoje em cima da terra. Então, o que eu posso pedir a vocês, que estude, analise, né? Se conscientize que você é um ser humano, é o que nos separa, né? Você raciocinando isso, é o que nos separa de um ser animal. Por quê? Não eu tacando pedra em sua religião, nem você tacando pedra na minha, que eu vou buscar e trazer pessoas da sua religião para a minha, e nem você tacando pedra na minha, você vai levar pessoas da minha religião à sua, né? E o que eu gosto muito, prezo bastante, é o respeito.
do grande ao pequeno, que a gente respeitando uns aos outros, se considerando, né, o bom dia ou boa tarde para aqueles que nos consideram, é um tudo em cima da terra. Era o que Cristo pregava, o respeito para cada nação, para cada etnia, para cada povo, que ele não separou nem quem era, que mais que os fariseus queriam o mal dele, ele não separou, comeu e bebeu junto com o fariseu, pregou junto com os fariseus, com cobrador de imposto, com prostituta, com quem for, nós também temos que fazer o mesmo. Nós também temos que fazer o mesmo e buscar, né? Porque religião não nos dá salvação. Religião nos faz nós buscar a Deus, né? E vivenciar e acender essa chama de Deus e de Cristo em cada um de nós. E se eu tomar o lugar de Deus, para quando a gente desencarnar, a estar lhe julgando, lhe condenando, aí não fica nem bonito para mim e nem para ninguém. Então, o amor, a paz, né, é o que nos torna. Porque eu vou respeitar um vizinho, ele me respeitando. Vou respeitar um amigo que eu encontro na feira, ele me respeitando. E em cima disso, vai se tornar aquela paz, o amor, a consideração. Né? Não vai ficar só nesse desapego, nessas questões que hoje em dia a gente estamos vendo. Em muita residência, em muitas casas, em muito local, em muito lugar. Né? Em muitos lugares, em muitos ambientes. As pessoas quererem viver só de status, quererem viver só de falsa, quererem viver só de coisas que não é a verdade na vida, aos olhos do povo no mundo mostrar uma coisa em qual na verdade dentro de casa vive outra. E se a gente buscar, cada quem respeitar seu espaço, o seu local, o seu ambiente, e aonde estiver, seja ele preto, seja ele branco, seja ele qualquer etnia que for, qualquer religião, é o que vai fazer o nosso mundo melhor. E o nosso Brasil, fazer como diz a história, nosso Brasil é pequeno e ainda tem tempo, né? Se chegar a rodar no mundo inteiro essa gravação, ainda tem tempo para poder a gente se conscientizar, né? E refletir, não olhar o ser humano por trás de símbolo, não olhar o ser humano por trás de bandeira, não olhar o ser humano só à frente ao meu umbigo porque eu quero só a mim. Vamos olhar um ser humano em si. Porque o que eu desejar para mim, em cima da minha mesa, o que eu desejar para mim ter, eu quero que meus vizinhos tenham também. Será que eu quero só a benção de Deus, a minha pessoa? Porque será que eu vou me olhar ser tão merecedor assim de eu estar dizendo, botar meu joelho aqui em terra, numa imensidão tão grande, o mundo inteiro, e Deus dizer, Gil tá ali, eu vou ouvir só a palavra dele, porque eu vou fazer e servir só os caprichos de Gil, porque ele está me orando. E os outros que não estão clamando? E os outros também que estão clamando? E estão passando e pagando o preço em cima da terra. E ele não fez essa dívida. Então eu peço que cada um de vocês olhe e analise não só em si, no preconceito do povo negro, não só em si do preconceito da religião, não só em si do preconceito daquela pessoa que tem a sua manifestação do seu ato sexual na maneira que ele queira, tanto homem como mulher. A gente só temos que olhar e simplesmente, ele respeitando o nosso espaço, vamos respeitar o dele da mesma forma. Que cada um cabe dentro do mundo grande de Deus. É isso que eu tenho a dizer para todos nós, não só brasileiros, mas sim para todos viventes em cima da terra. Eu acho que eu não ia dizer nada, eu ia só abraçar e tá com ele daquele tempo, né, que a gente, quando é menino, ia querer voltar a ser menino de novo. É só isso, eu não ia dizer o quê, né? É só gratidão, por mais que, digamos assim, o ser humano tem bastante falha, mas a gente tem muito que ter gratidão a nossos pais, tem que ter gratidão à nossa mãe, por falha que tenha, a gente tem que ter gratidão por nos botar na terra, por nos fazer, nos moldar um ser, né? Será que eu vou hoje argumentar assim, digamos, mas eu apanhei bastante do meu pai, apanhei muitas das vezes coisas até sem ter o merecimento e muitas das vezes coisas que eu tinha merecimento, né? Mas eu não vou agradecer as pancadas que ele me deu,
foi o que me formou eu, o homem que sou hoje. Foi o que me fez eu tentar e buscar o caminho de estar levando esse legado que ele deixou hoje em cima da terra. Para que eu não deixe o nome Joaquim Caboclo, por mais que queira enterrar junto com ele, não enterra, porque ele deixou uma raiz, deixou uma semente para sempre estar, né? Aí agora eu não sei, depois que Gil Caboclo sair, se vai ter alguém que queira dar continuidade. Mas enquanto eu estiver em cima da terra e eu puder fazer, eu vou estar fazendo sim, para que o nome Joaquim Caboclo continue vivo, para não só aqui em mais algum lugar que o povo fale. Muito obrigado. Agradecido sim, fico eu.